Olá, então aqui vamos para o terceiro elemento que é o narrador. Nós já falamos algumas coisas sobre ele, né? E vamos então só acrescentar que o narrador é alguém que vai contar a história, né? Ele é o porta-voz dos acontecimentos, né? Criados pelo autor, né? Pelo escritor, né? Do texto, né? E ele é uma entidade, né? A gente também chama ele de eu lírico, né? Essa voz que está por trás, né? Contando. Ele pode ser um narrador observador, né? Nós já falamos sobre alguma coisa sobre isso, que é aquele que se posiciona fora, né, dos fatos narrados, dos acontecimentos, né? Ele observa e vai contando. Ele vai nesse posicionamento, ele fica em terceira pessoa, né? Ele é imparcial, né? Ele pode ser também onisciente, né? E onipresente, né? Tipo assim, quando ele é onisciente e onipresente, ele consegue até saber o que está se passando na mente do personagem, mas nem sempre, né? E ele também ele tá em todas as cenas, mas assim, nesse caso assim, nem sempre ele vai ter essa onisciência, porque às vezes as reviravoltas, né, das ações se dá pelos personagens, né? Ele só vai contar quando acontece aquilo. Ele já não vem contando o que o personagem já está tramando. Então nem sempre ele tem essa onisciência, tá? O narrador ele pode ser personagem, então no caso ele vai estar inserido nesses fatos, né, que estão sendo narrados, né? Ele vai relatar e vai participar, né, das ações, né, dos acontecimentos. Ele vai ter então uma visão parcial e limitada dos acontecimentos. Claro que se ele é personagem, então ele vai ter uma visão parcial da situação. E ele também pode ser o protagonista, né? Ele pode ser uma testemunha dos fatos, né? Pode ser o coadjuvante, né? Então, o narrador ele pode ter essas características, né? Essas nuances, né? Esse perfil. Vamos falar agora assim um pouco do espaço, né? Então, o espaço é o quarto elemento que a gente está falando aqui, né? Que seria o lugar onde se passa a ação, né? Porque ela tem que acontecer, ela não está solta assim, ela tem que acontecer num ambiente, num ambiente físico, né? Localizável, né? Mesmo que seja da imaginação, um lugar fictício, mas ele vai ter que existir, né? Para justamente ser o local onde vai acontecer a ação. Então eles precisam estar situados em algum lugar, né? Os personagens, e esse lugar ele vai estar interferindo direto ou indiretamente nessa trama, né? Por exemplo, em Vidas Secas, né, ali o espaço, né, que é o sertão nordestino, por exemplo, né, aquele lugar ele influencia totalmente, ele interfere totalmente no desenrolar dos acontecimentos, né, daquela questão toda da dificuldade que o protagonista passa com relação à fome, né, à miséria, né, então ele estar no sertão, o espaço ali ele não é um espaço que vai estar realmente, praticamente o sertão às vezes se torna até um dos protagonistas, né, tudo vai se envolver, as ações vão se desenrolar por causa dele, né. Os espaços podem ser abertos ou fechados, né, rurais ou urbanos, internos ou externos, né. Então assim fica bem óbvio, né, o que seria cada um deles, né. Então ampliando esse conceito de espaço, né, a gente tem que observar também que o espaço ele tem assim, tem autores que ampliam esse conceito do espaço, não só ter uma localização geográfica, né, de dar características como sendo com árvore, sem árvore, deserto, floresta, extrapolar esse nível de percepção do espaço, né? Existem autores que consideram que aquele espaço ele envolve uma série de itens, de associações que tem a ver com a trama, né? Não é só algo objetivo, não é uma informação objetiva. Então, por exemplo, ele envolve a questão psicológica, né, dos personagens, a questão social, econômica, religiosa, moral, né? Ele vai estar dando esses indicadores, né? Por exemplo, vou voltar em Vidas Secas, né, de Graciliano Ramos, por exemplo, né, que
aquele que é no sertão, né? E acontece toda uma série de situações ali envolvendo violência, desigualdade social, né? Carência afetiva, solidão, tristeza, né? Fome, né? A questão da sexualidade também, né? Da injustiça social. Né? Ele também ele mostra essa questão da psicológica do desgaste emocional, né? Que os personagens passam por estarem ali, né? Então tipo, ele vai para uma visão de ser um ambiente, né? É um espaço físico, mas ele também é um ambiente psicológico, social, moral, né? Que vai estar acrescentando muito para a narrativa, muito para aquela trama, para aquelas ações dos personagens, tá? Um outro elemento também, que não é o quinto elemento que nós vamos falar, seria o tempo, né? Então, existem 3 tipos, então, realmente, né, há um decorrer, né, uma passagem do tempo durante todo o desenrolar dos acontecimentos, isso é óbvio, né? E existem 3 tipos de tempo, né, na narrativa. Existe o tempo cronológico, o tempo psicológico e o metafísico, né? Para quem está copiando aí, né? Então, o cronológico é aquela marcação objetiva do tempo, né? Ele respeita, fala, meses atrás, na semana que vem, ontem, hoje pela manhã, durante a tarde, né? Ele aponta de forma objetiva o tempo, né? Aquele tempo assim bem marcado, né? Tempo histórico, né? Aquele tempo real de horas, minutos, né? Décadas. Então é uma marcação mais objetiva, né? Tem o tempo psicológico, né? Que é aquele tempo do fluxo de pensamentos, né? Não tem aquela parte, às vezes, que o personagem medita, ele pensa, ele vai sonhar, né? Então ele vai refletir sobre alguma coisa, sobre o que ele está agindo, sobre o que ele vai agir, ou sobre alguma atitude de um personagem, né? Então esse fluxo de pensamentos, né, é que caracteriza o tempo psicológico, né? E o tempo, tem essa questão do tempo psicológico, às vezes, né, é bom a gente acrescentar que essas lembranças, né, essas reflexões, esse fluxo do pensamento, ele pode ser não linear, né? Ele pode ser tipo, ser um flashback, uma retrospectiva, né? Então o começo, meio e fim meio que se misturam ali, né? O passado, presente, o futuro, né? Ou às vezes se recorre à memória de fatos anteriores que o personagem às vezes tem que fazer. Então o que o tempo psicológico respeita não é o tempo cronológico, né, objetivo, né, natural. E o que ele vai desobedecer essa ordem natural dos acontecimentos. E justamente ele só vai respeitar o quê? Ele vai respeitar o fluxo desse pensamento e dessas lembranças que o personagem está apresentando, tá bom? Então tem o flashback, que pode apresentar nesse tipo de tempo, que é a volta no tempo atrás, ou tem o flash forward, que é o avanço no tempo, é o contrário, quando ele é menos comum, mas é quando ele se realmente ele avança, ele vai, se projeta no futuro, né? No fluxo de pensamento deles, né? Bom, e tem o tempo também metafísico, né? O tempo metafísico é o tempo associado, né, a um elemento mítico ou coletivo, né? É um tempo transindividual, é um tempo de variação fantasiosa. Ele não respeita as regras convencionais do mundo real, né? Ou seja, como que é esse tempo? Por exemplo, são as fendas temporais. Por exemplo, tem um túnel do tempo. Um túnel que ele tem que passar, né? É uma cápsula do tempo, é uma gruta que ele passa, ele já está num outro estágio, né? Então é mítico. Então a gente vê às vezes que existe essa possibilidade, né? De que quando ele passa por aquele local, por exemplo, né, ele vai estar em outra época, né? Isso acontece muito também nos filmes, nas séries, né? Em que essas regras de respeitar o tempo de forma convencional, né? Até assim, não cabe ali, né? Então geralmente são essas narrativas fantásticas, né? Ou que envolve outros seres, né? Mutantes, outros planetas, outras dimensões, né?
Então, é esse tempo bem fantástico, né? Metafísico, tá? Bom, eu espero que tenha ficado claro para vocês, né, os elementos, né, dessa estrutura narrativa, né, e qualquer coisa que vocês ainda não tenham compreendido, né, me pergunta lá no mural, tá? Ó, beijo para vocês e tchau!